Olá, estamos começando mais um episódio do ConnectCast. Hoje eu trago uma pessoa muito especial, que é o nosso amigo Glauber Uchoa, para falar um pouquinho sobre fatos curiosos do nosso estado. O Glauber, que tem um grande trabalho voltado para a parte cultural e de turismo, eu acho que melhor do que eu, quem poderia falar quem seria Glauber seria ele mesmo. E aí, Glauber, seja muito bem-vindo. Me fala um pouquinho aí, quem é você, como funciona esse trabalho tão bonito que a gente acompanha nas redes sociais. Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui. Realmente um estúdio muito bacana, estou muito feliz de estar aqui. Cara, eu sou o Glauber, sou advogado, mas que em 2012, eu tive essa vontade de criar conteúdo sobre o Piauí. E aí, lá em 2012, a gente criou uma página no Facebook, naquela época o Facebook era a rede social do momento, né? Sim. Então a gente criou uma página chamada No Piauí é Assim, que viria depois a se transformar no Piauí Meu Amor. E ali a gente começou postando sobre os dizeres do Piauí, fazendo tirinhas engraçadas, né? Falando sobre o nosso linguajar. E aí esse trabalho foi evoluindo, sempre feito por paixão, nunca foi de fato um trabalho, era mesmo um hobby, né? Hobby, né? Mas que ele foi ganhando proporções, né? Foi crescendo, a página foi ficando famosa. E aí, mais pra frente, ela acabou se tornando o Piauí Meu Amor. Então, eu hoje sou um criador de conteúdo sobre o Piauí. Faço isso há muitos anos, né? A gente fala dos lugares bonitos do nosso estado, falo sobre a cultura, de vez em quando faço vídeo sobre lenda, sobre história. Então, o nosso negócio é falar sobre o Piauí, né? E aí, existe desde 2012, tem umas curiosidades que depois eu posso estar te contando aqui. Excelente. Eu fico imaginando, Glauber, porque a gente acompanha as suas publicações e eu vejo a complexidade até das edições de vídeos, né? Os takes que são capturados. Como é que funciona? Existe algum roteiro? O Glauber acorda e pensa, não, hoje eu vou gravar esse Sim. local. Como é que funciona? Cara, aí é que tá. O perfil do Piauí Meu Amor, ele sempre foi um perfil com a característica de ser um perfil colaborativo. Então, o que eu tô querendo dizer? Muito dos nossos conteúdos, eles foram criados com a ajuda dos seguidores. Porque é difícil, pra mim, tá o tempo todo me deslocando no estado que é muito grande, são muitas cidades, né? Então, o que acontece? Os nossos seguidores, por gostarem do nosso conteúdo e entenderem o nosso estilo, eles acabam mandando contribuições. Então o cara manda o vídeo lá do rio que tem na cidade dele, da caverna que tem na cidade dele, e dali eu extraio mais informações e eu consigo fazer dicas tanto pessoalmente como também à distância, com a ajuda dos seguidores. Então é um perfil que nasceu assim e até hoje ele ainda tem essa característica. Então as pessoas me mandam informações ou eu mesmo colho, aí eu faço um roteirozinho por escrito, né, vou atrás das imagens e aí a gente cria as dicas para poder divulgar. Mas eu acho que uma característica muito importante do Piauí Meu Amor é essa, é a colaboração. Ele é um perfil que foi feito sempre com a ajuda dos seguidores e cresceu dessa forma. Excelente. E para quem quer seguir nas redes sociais o Piauí Meu Amor, qual o arroba? O arroba é @Piauí Meu Amor, é bem simples aí, todo mundo que colocar aí vai conseguir achar rapidamente. Tem uns perfis que são falsos, o pessoal cria, né? Mas é Piauí Meu Amor tudo junto, sem underline, sem nada, tem lá quase 300 mil seguidores. E a gente tá aí fazendo esse trabalho diário e é muito bom. Excelente, excelente. Eu acompanho o seu perfil, né, voltado para a parte cultural e também para essa parte de turismo. E eu fico me perguntando se nessas gravações já aconteceu algo assim que ficou marcado, que você gostaria de relembrar? Cara, eu acho que assim, do ponto de vista de algo inusitado, eu não lembro de nada específico. O que sempre acontece é mesmo deslumbre quando a gente conhece lugares que a gente não imaginava como era, e quando você vai pessoalmente, você vê, é que você realmente pensa, poxa, nosso estado realmente é muito rico. E eu posso te dar um exemplo, por exemplo, ali da região de Castelo do Piauí, Cânion do Rio Puti, né, que é um lugar belíssimo, então é um roteiro ali que você consegue fazer visitando a Pedra do Castelo, que tem lendas e o guia conta as lendas, e tem a história de um buraco lá na pedra que houve um acidente, e aí o guia conta tudo, depois você vai fazer um passeio no Cânion do Puti, conhecer aquela formação daquela região ali que é, né, de milhões de anos, e realmente você fica assim meio espantado, cara, é uma emoção muito diferente, porque é algo que você não tá acostumado a lidar no dia a dia aqui, né? Não tem nada aqui em Teresina, por exemplo, a gente não tem, assim, um lugar que a gente vai e quando você vai num lugar desse, você fica assim. E aí são vários, né? Existem vários lugares desse tipo e realmente é algo que sempre me encanta. Os lugares que eu conheço aqui no Piauí sempre me trazem uma emoção muito forte nesse sentido.
Você já chegou a receber algum tipo de feedback, por exemplo, de pessoas que visitaram determinados locais porque conheceu através da sua No- rede social? todo dia, cara. E aí, isso é uma coisa muito boa, porque é como eu tô te falando. Como o nosso perfil ele é colaborativo, então eu não divulgo somente o litoral ou somente os Uhum. lugares mais badalados. Eu divulgo aquele riachinho que tem lá no interior do Piauí, que só quem mora lá sabe. Que é gostoso. Então, já teve situações da gente postar um lugar assim, que pouca gente conhece, e o vídeo pegar 1 milhão de visualizações. Então, assim, aí Ah, muita gente vai conhecer mesmo. E eu tento sempre deixar as informações ali fáceis, né? Porque, enfim, os lugares às vezes tem alguns poréns, por exemplo, tem riachos que tem época do ano que é legal pra ir, tem época do ano que não é. Então não é só a pessoa olhar e e querer ir, tem né? que procurar informação, porque você pode acabar se frustrando. Então, assim, todo dia eu recebo esse tipo de relato de pessoas que foram conhecer o lugar porque a gente divulgou. E é o que a gente faz desde 2012, na verdade. Então, assim, já são muitas histórias e todo dia eu recebo esse tipo de feedback. É muito legal. Uma das coisas que a internet traz, né, facilmente é a questão da visibilidade, né? Quando algo Sim. é trabalhado da forma correta, determinados locais começam a receber mais frequência. É até uma das estratégias que a gente percebe que vários governadores de estados diferentes praticam, né? Quando eles querem aumentar ali o fluxo de venda, de comercialização, eles investem em propaganda dos seus pontos turísticos. E eu acredito que o seu perfil, fazendo isso com locais, por exemplo, antes desconhecido, que não tem um foco tão grande ali por parte do governo, termina também trazendo um movimento local, né? Porque um vídeo como esse, de 1 milhão de Uhum. visualização, imagina a quantidade de pessoas que podem estar indo até aquele local, Sim. né? Fazendo conexões, levando ali, querendo ou não, mais dinheiro para aquela população. Então, eu acredito que é um trabalho que, além de cultural, né, de rede social, ele tem esse trabalho social também. E já Sim. aproveito aqui para te parabenizar. Isso mesmo. Criar conteúdo na rede social, a gente sabe que muita gente cria, mas nem todo mundo se destaca, né? E uma das coisas que eu sempre bato muito na tecla aqui é porque, por mais que seja natural, mas tem que ter uma dedicação, né? Tem que ter um profissionalismo. Fala Tem. pra gente, como é que você conseguiu se capacitar para chegar a um nível de conteúdo como os seus que você faz hoje? Cara, assim, o que eu acredito é que eu sempre gostei de criar conteúdo. Então, antes do Piauí Meu Amor, eu sempre já fui um cara que sempre gostou de. Eu sou daqueles que tinha comunidade no Orkut. Eu era o Ah, criador era? das comunidades, Ah, entendeu? então já tinha um Tinha perfil, os né? grupos de MSN, Aham. tinha. Não sei se tu lembra que tinha os Lembro grupos de sim. MSN. Nossa, lembro. Então, Tem na tinha internet os escada ainda. flogão, né? Tu lembra que tinha. Então, eu sempre fui o cara que criava esses negócios. Então, eu já gostava de criar. E eu acho que quando a gente começou lá atrás, a gente foi um dos pioneiros, né? Porque, Uhum. tipo, no Facebook não existia. Tem até história engraçada te contar. O Piauí Meu Amor, antes, né? Ele era no Piauí é assim. E esse no Piauí é assim, na verdade, não foi criado por mim. Foi Hum. criado por uma gaúcha. Foi? Porque ela morava aqui em Teresina, estudava na Federal. E aí, lá no Rio Grande do Sul, existe uma página muito conhecida que se chamava No Rio Grande é Assim, que Hum. valorizava a cultura, né, do Rio Grande. E aí ela resolveu criar no Piauí é Assim. E aí, quando eu comecei a ver, com poucos dias, 2, 3 dias que ela tinha criado o movimento no Face, eu comecei a criar tirinhas, né? Uhum. Eu já gostava de mexer com Photoshop e comecei a mandar. E aí ela me convidou para ser um dos administradores da página no Piauí é Assim. Então, o que eu posso te dizer é que na época que eu comecei, eu acho que a gente foi pioneiro. Então, a gente criou um conteúdo que era original, sabe? Não tinha outra pessoa fazendo, não tinha outra grande rede social do Piauí. A gente foi pioneiro. E por ser pioneiro, de lá pra cá a gente foi se destacando e foi evoluindo, né? Você vai evoluindo com o tempo, vai aprendendo. No início não tinha vídeo, no início era foto, era Isso. postagem de foto. Os vídeos vieram agora com o Reels e o TikTok, basicamente coisa de 2 anos pra cá, né? Mas antes era foto e a gente tinha que usar a criatividade. E aí a gente foi evoluindo com o tempo, mesmo colocando a mão na massa. Eu acho que colocar a mão na massa é o principal. Nem sempre você vai fazer o melhor conteúdo, vai sair o mais perfeito, mas a prática, ela leva à perfeição. Você vai se aperfeiçoando com a prática. E eu acho que o mérito que a gente teve foi desse tanto de tempo, esse tanto né, já são muitos anos, a gente se manter constante. Então, você ser constante na rede social é o que faz toda a diferença.
na minha ponto de vista. E lembrando que na rede social a gente tem diversas técnicas, né? Que é pra propagar o conteúdo. No tempo do Orkut eu me lembrava que tinha um negócio de umas correntinhas, né? Que fazia. Você é daquela época também, Glauber? Sou, com certeza. Chegou a falar. Com certeza, eu acho que todo mundo que tem mais de 30 passou por essa. Velho Orkut, rapaz. Velho Orkut. Às vezes dá uma saudade, assim, a nostalgia, que era um tempo muito bom. Era, né? tinha uns... Era um conteúdo assim, sei lá, eu considero mais leve, eu não sei se hoje o filtro é um pouco maior, né, É porque era tudo, eu acho que era menos profissional, né? Era tudo Isso. meio... O próprio YouTube foi assim, né? O próprio YouTube, a galera começou meio gravando Isso. dentro de quarto. O Whindersson é um exemplo, né? E depois foi ficando mais profissional e aí o nível de exigência vai aumentando, né? Vai aumentando. Nessa tempo era tudo muito assim, amador e dava certo, entendeu? Você só precisava ser criativo. E agora não, agora você tá lidando cada vez mais com gente profissional da área. Então você tem que estar acompanhando para poder tá jogando o mesmo jogo, né? Você citou uma coisa que eu achei interessante. Você fala que antigamente era algo mais amador, por diversão, e hoje a gente percebe que tá mais profissional. Sim. E o que eu vejo hoje em dia é muito criador de conteúdo que se destaca transformando isso em profissão. Afinal, se ele conseguiu obter um resultado, por que não compartilhar aquelas técnicas, né? Aquela Sim. estratégia que ele utilizou para que outras pessoas que almejam também chegar. Hoje o Glauber ele se concentra apenas em fazer as publicações ali, exaltando mais o nosso estado, ou você já conseguiu, por exemplo, transformar essa sua habilidade em algo profissional que você utiliza, por exemplo, até para viver? Sim. Hoje, como eu te falei, eu sou advogado, mas hoje a advocacia se tornou, né, minha terceira fonte de renda. Então eu advogo menos porque depois que eu comecei a trabalhar com vídeos especialmente, né, entender como é que funcionavam os algoritmos das plataformas, entender a forma que você pode utilizar a técnica para te ajudar a elevar um conteúdo, eu acabei tornando isso um produto. Então eu também hoje trabalho ensinando as pessoas a como trabalhar com a rede social, como crescer dentro de uma rede social para monetizar esse conteúdo de várias formas, né? Você pode vender, você pode fazer como eu faço com o Piauí Meu Amor, que é publicidade, parcerias, né? Que é uma ótima fonte de renda. Então hoje eu tenho cursos nessa área, dou aula e assim, eu amo fazer isso realmente, assim, criação de conteúdo eu acho que é algo que eu nasci para fazer de verdade. Você acredita, Glauber, que, por exemplo, se hoje eu sonho em ser um digital influencer, um criador de conteúdo, começando do zero, você acha que em quanto tempo eu conseguiria, por exemplo, olhar assim e começar a mensurar, poxa, eu tô no caminho certo, tô começando a sentir resultado. Você acha que é muito relacionado a tempo ou não? Rapaz, não tanto, depende. Existem técnicas e tipos de conteúdo. Eu tenho vários exemplos, inclusive tenho alunos que dentro de 30 dias o cara saiu de 0 seguidores para 70 mil. Entendi. Então, existem técnicas dentro de uma rede social que você pode aproveitar. Então, por exemplo, se você entende qual é a tendência de viralização de um nicho, quais são os vídeos mais virais, e você aprende a modelar, você aprende a observar o que funciona e você aplica no seu, a chance de você dar certo rápido é muito grande. Porque você está modelando um caso de sucesso, né? E geralmente esses casos, eles são de sucesso porque eles dominam alguns elementos ali da rede. Como a retenção, né, dos vídeos, que a gente tem que ter a atenção das pessoas do início ao fim. Se a pessoa sai no início do teu vídeo ali, você sabe que vai ter pouca view. Sim. Mas se a pessoa assiste inteiro, assiste novamente, isso dá retenção e teu vídeo vai pra frente. Então, quando você aprende a dominar essas questões... E é muito possível que você cresça rápido, assim, dentro de 30 dias. Eu conheço casos de pessoas que dentro de 60 dias chegaram a 400 mil seguidores. Caramba. Assim, e eu não tô falando de fenômenos, eu não tô falando de um Whindersson, não tô falando da Virgínia Fonseca, eu tô falando de pessoas comuns, que entenderam esse jogo, aprenderam a visualizar as tendências dos vídeos virais e utilizar isso a favor delas. Então, se você aprende a usar isso, é muito poderoso. Que massa, que massa. E hoje, para ter essa sua assistência, essa sua consultoria, em qual formato? É mentoria, curso? O que a pessoa precisa fazer para encontrar o Glauber? Ah, legal. Eu tenho meu perfil, né? Além do Piauí Meu Amor, eu tenho meu perfil pessoal, que é o glauber.shoa. Lá eu tenho meu curso online. Tenho, na verdade, mais de um curso, dependendo do formato, mas são cursos online, com aulas gravadas. E dentro desses cursos online, a gente dá o suporte que também
ter as mentorias ao vivo. Então eu entro com os alunos uma vez por semana ao vivo e faço ali uma sessão de tira dúvidas, análise de perfil. Então a pessoa indo lá no Glauber.show, ela consegue conhecer meus produtos, consegue comprar e consegue ter meu acompanhamento, inclusive com mentorias ao vivo também, além das aulas gravadas. Então Muito profissional e completo, por sinal, né? a gente tenta, né? A gente tenta sempre tá evoluindo, cara. Esse mercado, tu sabe, Sim, sim. a galera tá jogando um jogo assim muito, né? E aí junto o tráfego pago, a galera do tráfego pago, aqui em Teresina já tem uma galera que mexe com isso. E você tem que estar de olho, porque senão você fica pra trás. Eu gosto muito, Glauber, assim, de tecnologia, dessa parada de redes sociais. Aqui o Estúdio Pay Connect, quando nós começamos ele no dia 19 de outubro do ano passado, nós estamos bem recente. Uhum. Às vezes algumas pessoas se assustam pela quantidade de clientes que a gente tem ou pela quantidade de programas que já foram passados por aqui. Ao todo foram mais de 100 podcasts, né, realizados. Aqui no Piauí, eu acho que é um dos estúdios que mais teve gravação. E o meu intuito lá atrás, no comecinho, era isso, era divulgar coisas boas daqui, né? Você divulga, por exemplo, a parte cultural, a parte de lazer, e aqui o que eu costumo falar é que o nosso foco é divulgar pessoas, né? Por exemplo, você, Glauber, poxa, a gente tem um baita profissional na área, fazendo um trabalho maravilhoso, e às vezes a pessoa não sabe quem é que está por trás, né? Verdade. Não sabe o que precisa para a construção de tudo aquilo que ele está vendo. Uhum. E o meu interesse era esse, era trazer pessoas, né, que não do anonimato, mas pessoas que uma parcela da população não conhecia e proporcionar essa possibilidade dele expandir um pouco mais. Hoje aqui a gente realiza desde podcast, gravações de curso. Então a gente tem uma cartela de clientes muito boas aqui do nosso estado, né? E graças a Deus a gente está presenciando ali de pertinho o crescimento de cada um deles. E tava algo que tava precisando, né? Assim, a gente vendo isso começando a florescer aqui é muito bom. Quando eu olho pra cá, eu lembro quando eu tava começando no Piauí Meu Amor também, pioneirinho ali, mas começo, hoje em né? dia já são muitas páginas, Sim. muita gente fazendo, então você cria um movimento, né? Sim. E isso só tem a acrescentar pra todo mundo. Eu acho muito massa. E essa é a nossa intenção, porque assim, quando a gente vai nas redes sociais, por exemplo, não sei você, mas eu tenho uma enxurrada de conteúdo no formato de podcast. Sim. Mas uma coisa que eu percebi é que todos os podcasts que eu consumi eram de fora. Não tinha ninguém daqui. Tinha uma pessoa, né, que é bem conhecida, que é do meio de comunicação de TV, mas tirando essa pessoa não tinha mais ninguém. Exatamente. Né? Não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém. Toda semana eu tenho, por exemplo, um podcast que vai falar sobre cultura, um exemplo. A gente tinha isso, mas de cultura presente em Fortaleza, do Rio de Janeiro. Não tinha. Nós não tínhamos daqui. Então a nossa intenção, como você falou, é realmente a gente quer espalhar assim esse formato. Porque tem muita gente boa. Muita gente boa aqui no nosso estado. Com certeza. Aqui, o que já passou por aqui, por exemplo, de consultores de empresa, psicólogos, médicos. Eu fico assustado, assim, da capacidade profissional que cada um deles tem. Impressionante, cara. No turismo, como eu lido bastante com o pessoal do turismo, tem muita gente boa também no turismo, né, cara? Até citar aqui o nome dele, nosso guia, é o Augusto Júnior, lá de Castelo. Um cara impressionante, professor de geografia. Um cara que, quando você vai lá, ele te explica tudo sobre a formação daquele lugar, do município. Então, assim, muita gente boa, que às vezes a gente não sabe que tem essa galera aqui, né? Então, quando eu posso, eu sempre tô indicando essa galera, porque tem o Vinícius Júnior lá de Pedro II, ou Vinícius Europeu de Pedro II, um guia que conhece tudo lá, que quer saber onde tem cachoeira, fala com ele que ele desenrola. Então, assim, tem muita gente boa aqui no Piauí mesmo, que vale a pena você ouvir. Eu acredito. Eu trabalhei uma época em concurso público, né? E tinha grandes empresas de fora que realmente eles dominavam o mercado de concurso. E aqui no Piauí, quando começou a exigência através de uma lei de conteúdos regionais, eu vi essas empresas grandes, né, fazendo com que professores, por exemplo, que moravam em São Paulo, que não conheciam nada do Piauí, dar aula, por exemplo, de história do Piauí. Né, com base no quê? Apenas no que eles procuravam na internet e livros. E aqui, professores que não tinham grande visibilidade, quando viam o resultado da prova, praticamente eles fechavam a prova. E o do Nacional, com toda aquela estrutura de comunicação, às vezes acertava 2, 3 questões, ou o material estava desatualizado. Para você ver a importância, né, de você consumir um conteúdo local. Às vezes a gente tem muita informação boa aqui que a gente não sabe, entendeu, Glauber? Verdade. E, inclusive, no nosso litoral lá também tem muita gente que faz um trabalho muito bacana
Cara, tem coisas que existem lá que a gente não sabe. E eu acho que a função do Piauí Memória é muito essa também, de tipo, ó, essa informação aqui, pessoal, tá aqui e tem alguém de lá que sabe, então a gente precisa espalhar, difundir, porque tipo, é uma coisa que tá aqui com um potencial latente, mas tá faltando a visibilidade. Aí a gente entra pra dar essa visibilidade, e eu acho que isso faz diferença no final das contas, né? É pegar algo que pouca gente conhece e você fazer isso chegar nas pessoas, né? Conhecimento, né? O conhecimento chegar, porque aí traz renda, traz desenvolvimento, traz tudo, né? É claro que eu entendo que a gente precisa evoluir em certos pontos aqui no nosso estado no turismo, então, mas eu acho que a gente tá avançando bacana, tá indo bem. A gente falou das coisas boas, mas a gente sabe que com a visibilidade também a gente traz os famosos haters. Já chegou a passar assim por alguma situação ou crítica do trabalho voltado para a página Piauí Meu Amor? Cara, pra ser bem honesto, é bem difícil, cara. A página, assim, ela, não sei, porque é o que que acontece, Kennedy? Tem muita gente que é piauiense que mora fora. Nós temos muito piauiense em São Paulo, é praticamente um outro Piauí em São Paulo. Brasília tem muito piauiense. E como a gente posta muita coisa do estado, o que que acontece? Existe um sentimento de... aquele sentimento de apego à terra, de você tá... Então, assim, a gente recebe muita mensagem positiva por causa disso, sabe? O que aconteceu recentemente foi um probleminha, mas não foi assim de hater, foi mais um problema, que é uma coisa que eu até posso até chamar a atenção, foi de um lugar que eu divulguei, e esse lugar é um lugar privado, a gente fez a divulgação há 1 ano atrás, aí o Instagram do lugar era só que os proprietários resolveram mudar o Instagram, né? Mudaram o arroba e não falaram. E aí aconteceu de que alguém com má fé foi lá, transformou esse perfil como se fosse o perfil oficial da empresa, e aí tava tentando dar golpe nas pessoas. Então é até uma coisa que é importante para quem vai fazer parcerias com esse tipo de perfil, a pessoa saber que vai mudar alguma coisa, tem que avisar os parceiros, os criadores, porque a gente acaba não sabendo, né? Sim, sim. Então isso acabou gerando um pouquinho de dor de cabeça, porque a gente teve que explicar a situação, né? Mas foi isso que aconteceu. Foi mudado e a gente não sabia. Entendi. E aí sempre tem alguém de má fé. E quando você tem uma audiência muito grande dessa, você acaba tendo uma responsabilidade, porque o vídeo, ele espalha. Sim, sim. A gente hoje tem um Instagram que tem 300 mil seguidores, mas tem um TikTok com mais de 100 mil. E aí o vídeo desse espalha, ele passa muito tempo sendo recomendado. Se ele desatualiza algo ali, isso pode gerar um problema, né? E aí tem que estar todo mundo ciente disso. Hoje é uma coisa que eu tô... Sempre que eu fecho uma parceria, eu tô agora ratificando essa questão. Ó, se lá na frente você mudar alguma coisa, informa pra gente, porque entenda, esse vídeo vai continuar sendo entregue por muito tempo, né? E aí a gente pode acabar tendo algum tipo de problema. Isso é uma coisa bem... Foi até bom ter tocado nesse assunto, porque eu acho que é válido esse alerta. Eu acredito que... a gente vê muito isso, né, na internet. Algumas pessoas se passando, tem até publicações dos perfis oficiais. Se não for publicado por nós, não aceita, né? Porque querendo não tem influência. A pessoa vê um trabalho desse tão maravilhoso, conhece você... Então, se alguém se passa, né, por aquela pessoa, ele começa, eu vou confiar aqui, porque eu acompanho o trabalho. Em relação a hater, até me lembrei agora, hater para o perfil mesmo é raro, é pouco. Eu não consigo me lembrar. Só o que acontece com certa frequência é algumas pessoas que não valorizam o próprio estado. Isso aí acontece. Então, da gente fazer uma publicação elevando o estado e vir a pessoa e colocar um comentário detonando. Falando mal, não do perfil, falando mal do estado, ou daquele local. Isso aí acontece com relativa frequência. Inclusive, um dos últimos vídeos aí que tá bastante visualizado, que é um vídeo que é do Kenny do Puti, a gente acha alguns comentários assim. E aí eu acho que às vezes a gente não valoriza o que a gente tem aqui, entendeu? É muito fácil você dizer que os outros lugares são maravilhosos, que tudo é bom, e você não entender que aqui a gente tem muita coisa boa. E a gente tem que olhar para esse lado, porque senão a gente vai ficar só com aquela síndrome de vira-lata eterna e não vai evoluir nunca, né? Sim. Então isso aí acontece bastante, essa parte de pessoal criticar. Um ótimo apontamento, Glauber. Falar do Piauí, eu acredito que daria pra gente fazer isso em 2, 3, 4 horas, se possível, né? Mas, como tudo que é bom dura pouco, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso episódio, Glauber. Eu sempre deixo aberto uma mensagem final. Então, eu gostaria que você olhasse para a câmera e, caso se sentisse confortável, deixasse uma mensagem para as pessoas que vão estar assistindo esse episódio.
Show de bola. Bem, pessoal, primeiro quero convidar todos aí para seguir o Piauí Meu Amor. Você que ama o Piauí, que gosta de ver as coisas bonitas, que gosta de ver sobre a cultura do Piauí, sobre o que conhecer no nosso estado. E dizer o seguinte, vamos valorizar o que a gente tem aqui, porque nós temos muita coisa bonita e muitas coisas que são pouco conhecidas, que o turismo de fora sequer sabe que existe. E quando a gente está ali compartilhando, curtindo, a gente está ajudando, não é só um perfil, a gente está ajudando as pessoas que lá na ponta da linha, elas vão aumentar sua renda, vão conseguir prosperar no negócio, então a gente acaba criando um movimento. Então, siga o Piauí Meu Amor, compartilhe as belezas do Piauí, porque vale a pena, pessoal. Vamos conhecer primeiro a nossa terra, e aí depois a gente pode conhecer o mundo inteiro. Esse foi mais um episódio do ConnectCast. Lembrando que o nosso patrocinador oficial é a Má Internet, internet com qualidade e com valor que cabe no seu bolso. A melhor conexão de internet do Maranhão e do Piauí. E se você quer gravar o seu próprio podcast, já sabe colocar o correto aqui no estúdio Piauí Connect. Quer ficar por dentro de tudo que acontece dentro do nosso estado? Então segue a gente nas redes sociais, @Piauí Connect. Até mais!